Olá, buenos dias, muito buenos dias, bueníssimos dias a todos, a todas, aos colegas professores, às colegas professoras que estão aí com vocês aí nas escolas, que acompanham vocês aí nas escolas, o pessoal que assiste aula pelo IPTV e a galera que assiste aula pelo YouTube, né? Essa aula é transmitida ao vivo, né? Pelo canal do YouTube, ah, do canal Educação, e também para o pessoal nos municípios, né, que assistem aula pelo IPTV. Se o Renan mostra para mim bem aí o pessoal do IPTV para eu dizer o nome das cidades. Pronto. Alvorada do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, tem duas salas. Francisco Aires, o pessoal de São João da Varjota também tem duas salas. E é capaz de ir aparecendo mais gente, né? Porque às vezes a pessoa precisa assistir só aula de espanhol, tal. É capaz de irem chegando. Mas para vocês que estão aí, muito buenos dias. Quarta-feira, já é quarta-feira, né? Eu sou o professor List. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Não é isso? Bom, semana passada nós fizemos uma revisão, né? Semana passada foi aula de revisão. A gente trabalhou aqui conteúdos que a gente já tinha trabalhado no primeiro semestre, né? Portanto, nessa aula de hoje a gente começa com assuntos novos, conteúdos novos, tá? No final do mês de junho para julho, no mês de julho, a gente teve algumas turmas, por causa do horário, né? Eu trabalho aqui segundo ano, manhã, tarde, noite, e são horários diferentes, né? Segundo ano, à tarde é na terça, segundo ano, manhã é na quarta, noite também é na quarta. Então, às vezes, o mês, né, tem, sei lá, uma semana a mais. Bom, o que eu tô querendo dizer é que teve turma de segundo ano que eu iniciei o assunto que eu vou trabalhar hoje, né? Mas, obviamente, que a gente faz uma adaptação no material para fazer uma outra abordagem também, né? Então, pode ser, não sei se foi manhã ou foi tarde, ou talvez tenha sido pela manhã, que eu tenha iniciado esse conteúdo. Iniciei, não avancei muito porque foi no mês de julho. No mês de julho, praticamente, teve turma que teve aula e na outra já foi revisão, porque era prova. Que é o presente do subjuntivo. Em algumas turmas eu iniciei, acho que foi pela manhã. Acredito que tenha sido pela manhã. Mas, nesse segundo semestre, a gente tem uma novidade que é mais polos assistindo aula, né, pelo IPTV. Tem mais gente assistindo aula, portanto, pelo IPTV, né? Então, para quem lembra um pouco do que eu vou falar aqui, massa, é uma revisãozinha. Eu modifiquei um pouco o material, mas para a maioria, né, dos que estão aqui assistindo a aula, esse conteúdo não foi visto, não foi trabalhado, que é o presente do subjuntivo, né? Vou trabalhar o presente do subjuntivo. Portanto, eu estou saindo do indicativo, do modo indicativo, que a gente trabalhou, começa no primeiro ano, e aí no segundo ano a gente vai pegando o pretérito, né? Futuros, futuro perfeito, futuro imperfeito, pretérito perfeito, imperfeito, isso tudo a gente trabalhou no primeiro semestre. Então agora a gente vai pegar o subjuntivo, a gente vai entrar no modo subjuntivo e na sequência imperativo, porque uma coisa deriva da outra, né? Então é o que a gente vai trabalhar hoje, é o que a gente vai conhecer, né, em espanhol, o subjuntivo, que é muito próximo ao português, é muito parecido porque espanhol e português são línguas irmãs, né? São línguas derivadas do latim. Portugal
e Espanha são vizinhos, né? E tem relação, se relacionaram principalmente nesse período do descobrimento, tudo mais. Então, há uma proximidade muito grande entre espanhol e português, mas são línguas diferentes, né? Não é a mesma língua. Mas muita coisa serve para a gente, né? Então, uma noção que a gente tem de subjuntivo, para que é que serve, o que é que significa, para o espanhol também serve, né? E nós vamos abordar, vamos falar tudo isso aqui. Na aula de hoje, para não começar já na gramática, trazendo logo a gramática, verbo, conjugar, regra, que a gente vai ver um pouco disso aqui, precisa, né, ver, né? A gente vai começar pela interpretação, a gente vai começar por texto. Então, vamos fazer aqui uma outra abordagem que não seja já de imediato a gramática, tá? Então, estou levantando aqui para a gente começar, tá? Então, eu sou o professor List, é uma aula de espanhol. Vou trabalhar nessa aula o presente do subjuntivo e interpretação de texto. Hoje, dia 10 de agosto. Pronto. O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí a letra de uma música, né? Essa música, ela é cantada por uma banda brasileira chamada Titãs. Tá aqui o nome deles, ó. Titãs, tá? O nome dessa música, originalmente, né? O texto, o nome da música, tá em inglês, que é Go Back. O Titãs gravou essa música, né? Na década de 80. O Titãs, acho que vocês conhecem, né? É uma banda brasileira de rock, né? Da década de 80, que foi quando o rock ganhou força, projeção forte no Brasil. Portanto, o Titãs é uma banda de mais de 30 anos, né? A gente vai começar pelo texto, pela letra dessa música, porque os verbos que estão faltando, você está vendo que tem uns espaços em branco, né? Que devem ser preenchidos com os verbos que estão aqui. E esses verbos, eles estão no subjuntivo, no presente do subjuntivo, que é o assunto que a gente vai trabalhar agora, tá? O subjuntivo, ele serve para a gente expressar hipótese, dúvida, né? Para a gente, probabilidade, né? Para a gente falar de algo provável no futuro. Quando eu digo talvez, pode ser que eu viaje, né? Pode ser que eu viaje na próxima semana, né? Talvez nós nos atrasemos um pouco. Isso é subjuntivo, porque eu estou falando de uma hipótese, de uma probabilidade, né? O subjuntivo, o modo subjuntivo, ele também vai servir para a gente formar o imperativo. O imperativo já é outro modo, né? O imperativo é uma ordem, é um comando, né? Que é assunto que a gente vai ver mais adiante, né? Então, primeiro a gente vai ver o presente do subjuntivo, conhecer ele, e aí depois o imperativo, porque deriva daqui. Mas hoje vai ser o presente do subjuntivo. Bom, o ideal, meninos, meninas, professores, seria que a gente ouvisse agora essa música, né? Rodar o videoclipe, ouvir a música e tentar preencher a letra. Só que eu não posso mostrar a música aqui, a não ser que eu cantasse. Ia ser um desastre se eu cantasse, né? Mas eu não posso mostrar o vídeo aqui da música ou botar o áudio e tal, porque o YouTube vai derrubar a transmissão por causa de direitos autorais, né? Eu teria que pedir autorização para o Titãs, e isso demandaria muito tempo, né?
não é tão simples. Se fosse simples assim, só pedir, ok, pode usar, eu teria feito com o maior prazer. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois, agora não, né? Mas depois, em outro momento, você procura no YouTube ou coloca lá no Google o nome da música Go Back, Titãs, que aí você vai poder ouvir, né? O Titãs gravou essa música na década de 80. Originalmente o texto tá em português. O texto tá em português, tá? E aí, no ano de 2000 não, 2000 não, minto. Olha só o tempo, viu, professor? 1996, vocês não eram nem nascidos, né? 1996, 97, mais ou menos por aí. 96, 97. O Titãs fez um álbum, um disco para comemorar carreira, né? A estrada deles, não sei quantos anos de carreira. Um disco acústico, MTV. A MTV fez vários discos, a MTV, MTV, né? Vários discos com vários artistas nacionais, internacionais, tal, acústico. E aí o Titãs gravou, eu não sei se ele gravou 2 discos nesse período, 96, 97. E aí eles pegaram essa música, Go Back, e traduziram para o espanhol. Gravaram em espanhol. A original é português. Eles traduziram para o espanhol. Na tradução do português para o espanhol, os verbos ficaram no subjuntivo, né? Mas a parte mais interessante é que essa música, esse poema Go Back, que eu estou marcando aqui, né, é letra do Torquato Neto. Torquato Neto foi um poeta, escritor, jornalista, piauiense, que participou do movimento tropicalista. O movimento tropicalista foi um movimento na década de 60, 68, 69, inovador para a música, para a cultura brasileira. E o grande feito da Tropicália foi trazer elementos do rock. O rock nasce na década de 60, para a música brasileira, que era inadmissível. As pessoas tinham assim horror a rock, a guitarra. Aqui no Brasil era samba, MPB, né, a bossa nova, samba bossa nova, né? Era basicamente isso. E aí o pessoal da Tropicália, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Rita Lee, né, disseram, olha, por que a gente não pode colocar guitarra? Por que a gente não pode cantar rock em português? E assim foi, né? E o Torquato Neto participou desse movimento como jornalista, como poeta, né, como escritor, como diretor, como artista, fez filmes, atuou em filmes, né? Torquato Neto, ele é teresinense, é piauiense, nascido em Teresina, filho de uma professora, e o pai eu acho que era promotor de justiça, é algo assim, e ele foi morar no Rio de Janeiro na década de 60 para estudar jornalismo, né? Aqui no Piauí, aqui em Teresina, não tinha universidade. Então as pessoas tinham que sair daqui, ele foi para o Rio de Janeiro, né? Ele é falecido, ele já morreu jovem, aí com 20 e poucos anos. Mas deixou uma obra muito bacana, muito bonita, e é conhecido, né, nacionalmente pelo seu trabalho, tá? Então, o Titãs gravou esse poema do Torquato Neto, chamado Go Back, originalmente em português. Depois eles traduziram para o espanhol, que é o que a gente vai conhecer aqui. E nessa tradução para o espanhol, eles foram além. Eles juntaram aos versos do Torquato Neto, versos do Pablo Neruda. Então, essa segunda parte que você vê aqui é um poema do Pablo Neruda. O Pablo Neruda foi um poeta também falecido, um poeta chileno, né?
Talvez o poeta, talvez um dos poetas mais conhecidos em língua espanhola no Brasil, o Pablo Neruda. O Pablo Neruda, ele era conhecido pelo uso, pelo uso das metáforas, o poeta das metáforas. Usava e abusava das metáforas, falava de amor, das mulheres, né? Ele tinha um grande amor pelas mulheres, se casou várias vezes, né? Então, o poema dos dois aqui tem algo parecido, né? Da forma como está aqui, fica muito cheio o slide. Então, eu dividi, separei aqui, né, os versos do Torquato Neto, e no próximo slide a gente vai ver os versos do Neruda. Então, eu vou ler agora com vocês em espanhol o poema do Torquato, traduzido para o espanhol, e vou preenchendo aqui a letra da música. Eu repito, o ideal era que a gente ouvisse e tentasse preencher, mas não temos essa possibilidade, né? Torquato Neto. Depois vocês podem ouvir, depois escutem a música, né? À tarde, quando você estiver assim, não sei. Deixa eu ver aqui a música que o professor falou. Tenta cantar. Olha que legal tentar cantar. Música é um negócio muito bom para a gente aprender língua, viu? Ouvir bastante música na língua que a gente quer aprender ajuda pra caramba. Eu vou preenchendo, lendo primeiro em espanhol e na sequência eu traduzo para o português, tá? Aqui diz assim: Aunque me chames. Então já usei esse verbo aqui, não uso mais. Aunque me chames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque esse amor no camine. Aunque eran planes, y hoy yo lo siento, tô aqui, ó. Si casi nada quedó, fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor. Y no te voy a decir si fue lo mejor, pues solo quiero saber lo que puede dar cierto, no tengo tiempo a perder. Torquato Neto, poeta piauiense, nosso conterrâneo. Então vamos lá para a tradução. Eu vou traduzir não como o poema tá fielmente, mas como foi aqui, né, em espanhol. Porque aqui em espanhol ele tá querendo dizer. É bem próximo ao original, tá? É próximo. Não é muito distante. Depois, se você tiver a curiosidade, vê a versão em português, tá? Então, ó, aunque me chames, aunque... Opa, achava que era o marca-texto. Marca-texto, cadê você? Tá aqui, ó. Aunque, que se repete várias vezes aqui, ó, quer dizer ainda que, embora, né? Então, ainda que ou embora você me chame, tu me chames, está na segunda pessoa, né? O Torquato escreveu você me chama. Então, ainda que me chames, ainda que a gente vá, né? Vayamos al cine, ao cinema, ainda que reclames, ainda, embora, né, esse amor não caminhe, não vá para frente, né? Embora fossem planos, ainda que fossem planos, e hoje eu lo siento, e hoje eu lamento, se quase nada ficou, quedou, quer dizer ficou, sobrou, restou, do verbo quedar em espanhol, que significa ficar, sobrar, depende do contexto. Se quase nada quedou, se quase nada ficou, foi somente um conto. Foi nossa história de amor. E não vou te dizer, não te vou a decir, é futuro, né? Não vou te dizer se foi o melhor. Pois eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Esse refrão, o último aqui, ele é conhecidíssimo, né? Aqui em Teresina, não sei se aí também para vocês,
Quando é show de banda local, banda daqui, né? É quase certo que se vai ouvir essa música, né? Eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Aqui o Torquato Neto tá falando de um fim de relacionamento, do fim de um namoro, de um relacionamento amoroso, né? E ele fala que há uma tentativa de não terminar, sabe? Aquela fase ali que tá, vamos dar um tempo, não, vamos tentar, não sei o que e tal. É isso que ele tá falando aqui, né? Ainda que ainda que tu me chames, que a gente vá ao cinema, ainda que você reclame, né? Ainda que esse amor não caminhe, embora fossem planos, e eu lamento, e hoje eu sinto, eu lamento, se quase nada ficou, restou, sobrou. Foi, ó os verbos no passado. Tá vendo o verbo no passado? Foi só um conto, foi um conto, foi somente um conto. Foi nossa história de amor. Se foi, irmão, é porque não é mais, né? E não te vou a dizer, e não vou te dizer se foi o melhor, pois aí ele dá o fora. Isso aqui é um fora. Ó, eu só quero saber do que pode dar certo. Esse relacionamento não dá mais certo, não, né? Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. E toda vez que eu leio essa letra, eu falo desse poema, né? Eu digo a mesma coisa com relação a isso aqui, ó. O Torquato Neto está falando de um fim de relacionamento, mas isso serve para a vida da gente, para a vida. Eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Para a gente, às vezes, não perder tempo, energia, com coisa que a gente sabe que não rende, que não tem futuro, né? Então é bem legal, né? Solo quero saber lo que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Perca tempo não. Pronto. A segunda parte da música é a letra do Pablo Neruda. O Pablo Neruda, pessoal, se vocês gostam de poema, se vocês gostam de espanhol e não conhecem, conheçam. É sensacional. Tem umas coisas muito bonitas, né? O Pablo Neruda vai na mesma vibe. O texto do Pablo Neruda aqui é também um fim de relacionamento. Só que aqui é minha interpretação, tá? O Pablo Neruda, vocês vão acompanhar, vão ver, ele é mais dramático. Ele é mais dramático, né? O Torquato ali, ele lamenta, mas eu só quero saber do que pode dar certo. Bola para frente, né? Segue o jogo, né? O Pablo Neruda não. O Pablo Neruda aqui, ele sofre com o final do relacionamento. Ele sofre, né? E ele é meio espertinho aqui, né? Vou já mostrar para vocês o que eu estou chamando de meio espertinho. Não esqueçam que a gente está também analisando um poema. E são textos possíveis nas provas que a gente faz, no Enem, né? Nas atividades da escola. E interpretar texto, poema, letra de música, é isso. É leitura. É você dar sentido às palavras que o autor está usando. Ele diz assim... Eu vou ler primeiro em espanhol, como eu faço, e vou preenchendo a letra, depois eu traduzo. Já não se encantarán mis ojos en tus ojos. Já não se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vaya... Lembrando, os verbos estão no presente do subjuntivo. Pero hacia donde vaya, llevaré tu mirada. E hacia donde camines, llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un recuerdo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame. Del que corte en tu huerto lo que he sembrado. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy.
Desde tu coração me disse a Deus um ninho e eu lhe digo a Deus. Aqui a gente tem verbo no pretérito, aqui a gente tem verbo no presente do indicativo, no presente, no futuro, no presente do subjuntivo. Então, muito daquilo que eu trabalhei de verbo no primeiro semestre, e estou continuando aqui, aparece aqui dentro desse poema. Olha que riqueza, né? Então, ele trabalha tempos diferentes porque ele quer falar de momentos diferentes. Vamos lá para a tradução do poema do Pablo Neruda. Já não se encantarão os meus olhos nos teus olhos. Olha que bonito. Já não se encantarão, né, os meus olhos nos teus olhos. Já não haverá mais encantamento. É bonito, né? Já não se encantarão mis ojos em tus ojos. Já não se endulçará junto a ti mi dolor. Aí ele começa aqui o drama, ó. Já não se adoçará, adoçará de ser doce, pessoal. Já não se adoçará junto a ti a minha dor. Olha o que ele escreve aqui, de que a dor dele, o sofrimento dele, para ela, né, para quem ele está cantando, é doce. Como se ele sofresse mais e a outra pessoa, ela não, fosse algo doce. Sentem o peso do verso, já não se endulçará junto a ti mi dolor. Aí ele diz, ó, pero, né, mas, ásia, mas para onde eu vá, né, levarei o teu olhar. Mas para onde eu vá, levarei o teu olhar. Pero hacia donde vaya, llevarei tu mirada. Mas para onde eu vá, levarei o teu olhar. E para onde caminhes, tu caminhes, levarás a minha dor. Quando eu falo que o Pablo Neruda é mais dramático, eu estou falando dessa situação. Ele diz, ó, para onde eu vá, levarei o teu olhar. E para onde tu caminhes, tu levarás a minha dor. Eu vou ficar com o teu olhar. É lindo, né? Agora tu ficarás com a minha dor. Tá vendo? Né? Quando eu falo que ele é mais dramático, mais espertinho, nesse sentido aqui, tá? Ah, eu fico com um olhar e você vai levar a minha dor, né? Sofrência não é um negócio novo, não. Sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo. Então, ó, fui teu, foste minha. E ele pergunta, o que mais? Junto, fizemos, deixamos um recuerdo, uma recordação em la ruta. Ruta quer dizer caminho. No caminho onde o amor passou. Juntos, fizemos, deixamos uma recordação. Recuerdo quer dizer recordação. No caminho onde o amor passou. Fui teu, foste minha. Tu serás, está falando do futuro, de quem te ame. Tu serás dele que te ame. De quem corte na tua horta, tuerto, de quem corte, de quem colha na tua horta o que eu semeei. Lo que hei sembrado, o que eu semeei, o que eu plantei. Né? Tu serás de quem te ame, de quem colha na tua horta o que eu semeei. Ou seja, outra pessoa vai colher os frutos, né, daquilo que ele plantou, daquilo que ele investiu nesse relacionamento, mas acabou. Aí ele diz assim, me vou e estou triste. É tipo, vou embora, né? Estou triste. Mas sempre estou triste. Pero sempre estou triste. Venho dos teus braços. Não sei para onde vou. Do teu coração me diz adeus um menino e eu lhe digo adeus. Do teu coração me diz adeus um menino e eu lhe digo adeus. Esse menino que ele fala do coração dela é ele mesmo, né? Se coloca aí como menino, ou talvez porque tenha sido uma relação que se iniciou ainda
jovens, bem mais jovens, mas é ele mesmo. Do teu coração me diz adeus um menino, né? E eu lhe digo adeus. E eu lhe digo adeus. Pronto. Esse é o Pablo Neruda. O Titãs juntou tudo. Torquato Neto, Pablo Neruda. Eles convidaram um argentino para cantar junto, chamado Fito Páez, que é um dos cantores mais conhecidos na Argentina. Fito Páez, um cantor de rock, rock pop também. É uma mistura de rock com alguma coisa parecida com reggae, algumas vezes. Tem uma batida que lembra rap, não chega a ser, mas lembra assim às vezes. Quando ele vai falar dos versos do Neruda, é um trabalho bonito. Gravado em 1997, 96, algo assim. Depois conheçam, tá? Bom, antes de entrar na gramática, para falar do subjuntivo, a gente vai já entrar na gramática. Afinal de contas, o poema está aqui por causa do verbo, né, dos verbos que estão no subjuntivo. Eu preciso, pessoal, por favor, me permitam falar um pouco do Torquato Neto, sabe? Porque é um dos nossos grandes aqui no Piauí e a gente precisa conhecer, valorizar, divulgar a nossa cultura, porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Aqui nessa imagem é um filme num estilo documentário muito bem feito, sensacional, chamado Todas as Horas do Fim. Né? Torquato Neto, Todas as Horas do Fim. Esse filme foi feito em formato de documentário, muito bem feito documentário, né? E ele conta a história do Torquato Neto com depoimento. Torquato Neto, como eu disse para vocês, ele é contemporâneo do Gilberto Gil, do Caetano Veloso. Caetano Veloso fez 80 anos, domingo, 80. Torquato Neto teria mais ou menos essa idade se ele fosse vivo, né? Aparecem imagens do Torquato porque ele fez filme, ele interpretou um vampiro num filme. Ele dirigiu filmes também. Ele chegou aí para Londres visitar o Caetano e o Gilberto Gil e comprou película para fazer filme Super 8. Ele gravou imagens aqui de Teresina, na Praça Pedro II, quando a praça tinha um outro formato que não o de agora, que tentaram trazer, fizeram uma reforma para parecer com o que era antes, né? E tem vários depoimentos de pessoas aqui que conheceram, viveram com Torquato, pessoas do Rio de Janeiro, daquele circuito ali, né? Então, eu não sei, nas feiras culturais, as escolas fazem, a gente faz, né? Feira cultural, sarau. Vocês fazem sarau por aí na escola? Eu trabalho aqui em Teresina em 2 escolas, e todo ano sempre tem. A gente estava de pandemia, né? Mas esse ano a gente está de aula presencial, mas sempre se faz um sarau, música, poesia, tal. Então, fica uma oportunidade para se falar do Torquato Neto, para usar a criatividade e divulgar, como eu falei para vocês, a nossa cultura. Esse documentário foi muito falado, foi muito divulgado, e você encontra fácil na internet. Você coloca lá no YouTube, você pode procurar que você vai achar. Eu acho que tinha no Netflix, não sei se ainda continua. Eu vi, acho que foi na Netflix que eu vi. Não sei se ainda tá lá, mas vocês acham, tá? E trouxe também esse poema, que é um poema que está em português, né? O que está lá em espanhol foi tradução do Titãs. E eu queria ler esse poema para a gente continuar. Chama Poema do Aviso Final, tá? Uma coisa que impressiona muito no trabalho do Torquato Neto é como ele é contemporâneo, né? Como ele é atual, né? É que ele diz assim: é preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado.
E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Torquato Neto. Aqui também, muito rapidamente, para a gente ir para a gramática, tá? Esse é o disco que representa o movimento tropicalista. Então, se você tem curiosidade de saber que música é essa, como é que se fazia. Pessoal, a gente está falando de um período no Brasil que não tinha guitarra para vender nas lojas. As guitarras eram trazidas de fora ou então eram feitas aqui, né? A capa desse disco, ele traz várias pessoas cantando, não é um só, e aparece alguns deles aqui. Aqui você vê o Torquato Neto, ó, tá bem aqui o Torquato Neto sentado ao lado da Gal Costa. Essa moça aqui é a Gal Costa. O Torquato Neto, ele não cantava, né? Ele não era cantor, né? E nesse disco, a Gal Costa canta uma música do Torquato Neto, é por isso que ele está aí, porque ele faz parte do movimento tropicalista. Aqui tem o Tom Zé, né? Aqui, isso aqui é a banda, a banda da Tropicália, que eram os Mutantes, que era a banda da Rita Lee, ó. Essa moça ruiva é a Rita Lee. Aqui está o Caetano Veloso, segurando uma foto da Nara Leão, que não pôde estar aí para fazer essa foto. O Gilberto Gil, né? E o Rogério Duprá, que era o maestro, arranjador do movimento tropicalista. O movimento tropicalista também tinha essa coisa de humor, de tirar sarro com algumas coisas, né? Repare que o Rogério Duprá está segurando aqui isso é um pinico, ó. Ele está segurando um pinico como se fosse uma xícara, né? Como se fosse alguém tomando aí um chá, alguma coisa assim, né? Então tinha uma coisa de humor também puxando para a crítica de algumas coisas da época. A gente está falando de 68, 69, período do nosso país que vocês já devem ter visto, conhecido nas aulas de história, imagino, ou literatura mesmo. Esse foi um livro publicado depois que o Torquato Neto morreu. O Torquato Neto, em vida, não chegou a publicar nenhum livro. Ele escreveu para um jornal no Rio de Janeiro, Coluna, onde ele falava sobre movimento cultural, divulgava show. Muito interessante a linguagem, a forma como Torquato Neto escrevia. O nome desse livro é Os Últimos Dias de Paupéria. Um dos organizadores desse livro é o Ali Salomão, que também é um poeta, foi um poeta baiano conhecidíssimo. Vale a pena também conhecer o trabalho do Ali Salomão. E aqui nesse livro você encontra poemas, letras de música e algumas colunas do jornal, né? Algumas colunas do que ele escreveu no jornal, divulgando os shows da Gal, do Caetano. É muito bacana. Esse livro é um livro raro, raríssimo, né? Essa capa aí é a segunda edição. Quem tem a primeira edição desse livro aí tem um livro de 800, 1.000, 1.200 reais. E ele é caro, porque é um disco, é um livro raro, né? E nunca mais se publicou por questões autorais, de direitos, enfim, né? Essas coisas que acontecem. E aqui são outros discos da época da Tropicália, se vocês quiserem entender um pouco mais a Tropicália. Uma época, repito, né, da introdução da guitarra na música brasileira. Não tinha computador, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje em dia. Então era muito desafiador fazer música dessa forma, com essa qualidade que vocês podem encontrar e ouvir depois e conhecer a música brasileira, né? O movimento tropicalista nesse período aí, tá? Só para encerrar e ir lá para a parte gramatical, para vocês terem uma ideia, o povo tinha tanta rejeição a rock, a guitarra, que a Elis Regina, vocês conhecem a Elis Regina, né? A Elis Regina tinha um programa de televisão, já era muito famosa, e todo mundo queria cantar no programa da Elis, né?
Quem é que não queria ir pro programa da Elis? Mas na época, a própria Elis Regina organizou uma passeata. A Elis Regina organizou uma passeata contra a guitarra elétrica, porque a guitarra ia destruir a música brasileira, né? Hoje é engraçado. E depois a Elis Regina gravou rock. A Elis Regina depois mudou de ideia. E é massa que as pessoas mudem de ideia, né? Só não muda de ideia quem não tem outra. Mas ela fez isso, né? Tem esse episódio na história da música brasileira. Uma passeata contra a guitarra elétrica. Enfim, é isso, pessoal. Aí a gente vai para a gramática. A gente vai para o conteúdo gramatical. Vamos lá. Presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo foi o que a gente usou para preencher a letra da música, para preencher os poemas, no começo da aula. Aqui diz assim: el modo subjuntivo representa hechos virtuales que se desean, se ponen en duda, se recomiendan, se consideran posibles, se anticipan, agradam. El subjuntivo aparece en cláusulas u oraciones subordinadas, es decir, que depende de una cláusula u oración principal, matriz, em modo indicativo. Traduzo, tá? Diz assim: o modo subjuntivo representa fatos virtuais. Hechos quer dizer fatos, fatos virtuais. Abre parênteses, né? Ou seja, que se desejam, para expressar desejo, que se põem em dúvida, que se colocam em dúvida. Então, para expressar dúvida. Se recomendam, para fazer uma recomendação. Se consideram possíveis, ou seja, algo possível de acontecer, pode ser que aconteça. Se antecipam, agradam e etc. O subjuntivo aparece em cláusulas ou orações, em orações subordinadas. Ou seja, que dependem de uma cláusula ou oração principal, uma matriz, no modo indicativo, tá? Temos aqui alguns exemplos do que ele está falando, né? Dito em outras palavras, o subjuntivo, de certa forma, está subordinado a algo, né? Então, aparece o indicativo, como é o caso, ó, deseamos. Olha os exemplos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos, né? E aqui diz assim, ó, desejamos que estés bien. Desejamos que estejas bem. Deseamos está no indicativo, mas o subjuntivo está aqui, ó, que estés bien, né? Então, quando ele fala que está subordinado a algo, é isso aqui, desejamos, indicativo, que estejas bem. Dudo, segunda frase, dudo quer dizer duvido. Que chova hoje, que chova, né, é subjuntivo. O subjuntivo é aquele modo que a gente aprende em português a conjugar com o quê? Né? Que eu compre, que tu compres, que ele compre, que nós compremos. Lembra? É isso aqui. Então, ó, espero que mi bici não desapareça. Espero é indicativo. Que minha bicicleta não desapareça. Não suma. Sinto, né? Que usted enferma. Sinto muito, lamento que você esteja, né? Enferma, doente. Não creio, não acredito que o professor nos dê tarefa hoje. Eu não acredito que o professor
nos passe, vou traduzir assim, tarefa hoje. Nos dê tarefa, passa uma tarefa, sabe? Tarefa quer dizer tarefa. Não acredito que o professor nos passe tarefa hoje. Me alegro que haga sol. Me alegro, fico feliz que faça sol. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos para frente, então. E aqui eu falo mais, destaco, ressalto um pouco mais o uso, o sentido do subjuntivo, tá? Tô repetindo para a gente fixar o conteúdo, tá? E também para mostrar algumas outras coisas que não apareceram no primeiro slide. Ele presente de subjuntivo, né? Aí fala assim, ó, se subordina a algo, está subordinado a algo. Aunque tengamos problemas, seremos felizes. O subjuntivo está aqui. Embora tenhamos problemas, seremos indicativo, né? Felizes. Esse é o modo de las acciones hipotéticas deseadas. É o modo das ações hipotéticas, das ações desejadas. Ojalá viajemos la próxima semana, né? Seria, oxalá, tomara que nós viajemos, né? Deus queira que nós viajemos na próxima semana. Vejamos o presente do subjuntivo. El subjuntivo expressa possibilidade en el futuro com as seguintes expressões. O subjuntivo expressa possibilidades no futuro, expressa possibilidades no futuro, de algo futuro, né? Com as seguintes expressões. Vocês vão reparar que quase sempre, né? São algumas expressões de dúvida, como é o caso de, ó, talvez cheguemos tarde esta noite. Ó, tá aqui o subjuntivo. Ou seja, é uma dúvida, né? Não é certeza. Talvez nós cheguemos tarde, né? Esta noite. Não é certo, né? É uma possibilidade. Quiçá ou quizás. Aqui estão os dois porque pode escrever com ou sem o S. Quiçá ou quizás significa talvez. Ou quiçá, porque existe esse advérbio em português. Quiçá. Se escreve com cedilha. Quiçá ou quizás compre este livro, né? Ou seja, há uma possibilidade. Então, quiçá eu compre este livro. Puede ser que coma algumas legumbres. Esse ser está entre parênteses, porque em espanhol pode-se falar sem ele, o que é mais comum. Somente, ó, puede que coma algumas legumbres. Ou seja, há uma possibilidade de que eu coma legumes. Puede que coma algunas legumbres. E sempre que não quede com recuperações, irei viajar. Sempre que não quede, né? Então, sempre que eu não fique de recuperação, viajarei, irei viajar, né? Sempre que eu não fique de recuperação. Não pode ficar de recuperação. Nesse caso aqui, dessa frase, para poder viajar, né? Ok? O subjuntivo serve para você expressar desejos no futuro. Ojalá terminemos a tarefa a tempo. Tomara que nós terminemos a tarefa a tempo. Serve para falar do futuro. Quando acabe a tarefa, escutarei música. Quando eu acabe a tarefa, escutarei
O verbo está no futuro. Música. Quando eu acabe a tarefa, escutarei música. Aqui eu disse assim, expressão especial que leva o subjuntivo. Na verdade, o que ele tem de especial aqui é que ela vai expressar uma condição. É com como. Como, em espanhol, acompanhado de um verbo no subjuntivo, vou repetir. Como, em espanhol, acompanhado de um verbo no subjuntivo, expressa uma condição. Repare essa frase. Como não chova temprano, irei buscar-te. Se eu fosse não, traduzindo para o português seria se não chover cedo, essa palavra temprano depois de chueva quer dizer cedo. Irei te buscar. Existe uma condição para ir te buscar, né? Qual é a condição para ir te buscar? É não chover cedo, né? Como não chova temprano, irei buscar-te, tá? Então vou repetir, como acompanhado de subjuntivo expressa uma condição. Isso é coisa do espanhol, né? E para dar uma ordem negativa. E essa última informação aqui, né, tem um exemplo, não corras. É para dizer que não corras é imperativo, né? É uma ordem na negativa. Não corras, né? Ou não corra. Não corra você. Ei, não corra, né? Quando você dá uma ordem negativa, a forma do verbo, ela vem do subjuntivo. Em português também é assim, tá? Então, quando você dá uma ordem da negativa, não faça isso. Não diga isso. Não repita isso, jamais, né? Não repita, o verbo, repita, ele vem do subjuntivo. E aqui eu estou falando em português. Em espanhol também. Não digas isso. Não repitas isso, né? Esse repitas vem do presente do subjuntivo. Isso são informações gramaticais que, na verdade, o que muito interessa para a gente é que a gente entenda para que é que serve o subjuntivo. O que é que significa. Que eu leia a frase e saiba que está falando de uma dúvida, de uma hipótese, de algo que possa ocorrer no futuro, como foi o caso dos poemas que a gente leu no começo da aula. O que é que significa o uso do subjuntivo ali dentro? A gente pensa muito no Enem, né? Na interpretação. Porque o Enem é uma prova de interpretação. Não é uma prova de conhecimento gramatical, de regra. A regra a gente vê aqui porque a gente está estudando, é um contato com uma língua, né? Mas o que a gente precisa é interpretar, é ler, entender o que foi dito, dar sentido às palavras. É interpretação, tá? Então não se espante com esse monte de informação gramatical, porque é uma forma que eu tenho também de passear pelo assunto, mostrar exemplo para vocês, né? Mas quando você lê não corras e você entende que isso é uma ordem, tá mandando não correr, você sabe que isso significa, né? A gente alcançou o nosso objetivo. Quando eu digo, como não chova temprano, irei buscar-te, se você entendeu que isso é uma condição, né? Tem uma condição para ir buscar, que seria não chover cedo, a gente atingiu o nosso objetivo. Tá? Tá bom? Beleza? Agora, se você pretende, sei lá, estudar espanhol, ser professor de espanhol, não sei, né? Eu tenho alguns ex-alunos que são professores de espanhol hoje em dia, viu? Aí você precisa conhecer gramática, você vai aprofundar mais a gramática, vai trabalhar mais a gramática. E geralmente, se a pessoa tem essa pretensão, ela faz isso com muito prazer. Eu tenho aqui nesse quadro a conjugação do presente e do indicativo, tá?
para verbos regulares. Vou escrever até aqui em cima que são verbos regulares. Né? Verbos regulares, tá? Quando a gente fala que um verbo é regular, é porque ele não sofre alteração no radical dele. O radical não vai mudar, tá? E aí, vou falar para vocês do radical, da desinência. Vocês vão precisar anotar um pouco disso aqui para poder fazer os exercícios. A gente vai já ter exercícios para fazer, tá? Então, vou falar isso para vocês, mostrar como é que funciona o subjuntivo, para a gente poder depois, ó, fazer exercícios. A gente tem aqui uns exercícios de marcar, questõezinhas modelo quiz, né? Mas você vai precisar primeiro passar por essa etapa aqui, aprender como é que conjuga, tá? Então vai ter que anotar um pouquinho, pouca coisa, tá? Só que tá chegando a hora do nosso intervalo, a hora de comer. Não sei vocês, eu trago sempre um cuscuz. Sabe o cuscuz do café da manhã? Eu não como todo, eu trago uma parte aqui para comer no canal no intervalo. Mas vocês vão fazer lanche na escola, né? Quem está assistindo em casa pode, né, aproveitar aquele cuscuz que sobrou do café da manhã aí, né? Ou que você guardou, eu guardo. Não sobrou não, né? Eu guardei. E já a gente se vê, tá bom? É intervalo, são 20 minutos de intervalo. Aí a gente volta para nossa segunda aula. Bom intervalo para vocês. Hasta pronto.